O Tribunal de Contas da União decidiu embargar temporariamente as obras de construção das casas do programa Cidade do Povo, depois de levantar questionamentos sobre a metodologia de chamamento adotada nacionalmente pela Caixa Econômica Federal para a contratação das empresas que vão executar a obra. Nós convidamos para bater um papo sobre este assunto o secretário adjunto de Obras do Estado, engenheiro Leonardo Neder. Este é um tema que chama muita atenção. Ontem mesmo nós conversamos com alguns segmentos da indústria, representantes sindicais do segmento dos areais, da indústria madeireira, como a Adelaide Fátima, e eles estavam aflitos. Será que a obra da Cidade do Povo vai parar? Será que essa obra tão importante vai parar? E o Tribunal de Contas, hoje pela manhã, anunciou o embargo da construção das casas nesta obra. Olha que coisa muito interessante aconteceu. E ontem nós falamos sobre esse tema aqui no programa. Engenheiro Leonardo Neder, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem, Neder? Tudo jóia, Alan. Eu queria saber de você o seguinte. Os bancos financiadores, neste caso a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, operam os recursos federais do Fundo de Arrendamento Residencial. Exato. O governo federal é quem repassa esses recursos para que os bancos fomentadores contratem as empresas que se mostrarem aptas a tocar a obra, porque ela é uma parceria público-privada e que dispensa, nesse caso, licitação. É esse o questionamento do TCU? Bom, boa noite, Alan, boa noite a todos. Inicialmente, nos cumpre aqui dizer que a gente lamenta muito a situação em que se encontra esse empreendimento, que é um empreendimento excelente para a qualidade de vida da população acreana. A gente precisa primeiramente enfatizar que a Cidade do Povo como um todo não está em suspeição. Ela é um empreendimento de tal dimensão que a gente teve a ousadia de enquadrar em um único nome, mas na verdade são milhares ou pelo menos centenas de empreendimentos individualmente considerados, são centenas de obras. E entre essas obras existem as casas, as quais obviamente são o elemento principal. E essas sim estão sofrendo questionamento nesse momento do Tribunal de Contas da União com relação especificamente à forma de contratação. Porque a forma de contratação adotada nacionalmente pelo governo federal através do Fundo de Arrendamento Residencial e das instituições financeiras é o chamamento. É uma modalidade de contratação das empresas, uma contratação praticamente direta entre as instituições financeiras e as empresas, mas com a interveniência de uma etapa denominada chamamento. E que o Tribunal de Contas da União questiona também em nível nacional. Tá? Então, é um questionamento nacional desse tipo de chamamento que os bancos fomentadores, no caso a Caixa, opera. Mas deixa eu entender uma coisa. Certo. Obras desse tipo, com esse tipo de chamamento, já acontecem em outros estados do Brasil? Essa é a modalidade adotada nacionalmente desde o Minha Casa Minha Vida 1. Minha Casa Minha Vida 1 edificou milhares de obras, milhares de edificações no Brasil inteiro, utilizando essa mesma modalidade. O Acre não inovou, não inventou, não incrementou, não modificou o sistema. Ele adotou o mesmo sistema que é adotado no Brasil inteiro. Então, o que aconteceu para que só agora o TCU, digamos, questionasse as obras da Cidade do Povo? Olha, posteriormente nós tomamos o conhecimento de que havia essa intervenção do TCU, isso, ontem, nós fizemos uma busca e identificamos que existe um acórdão do TCU já para o estado do Amazonas, referente também a essa metodologia, já aplicando lá esse mesmo entendimento e determinando que seja irregular o chamamento que foi feito por um determinado município. Mas, contrariamente, a gente tinha acórdãos anteriores do ano passado, previamente ao nosso chamamento que foi feito em dezembro, que iam no sentido contrário, que não se opunham ao chamamento. Então, a gente está compreendendo que seja uma orientação, uma compreensão mais recente do Tribunal de Contas da União. Teria a ver porque desses 9 lotes, esse primeiro lote, são 9 contratos. Isso. Boa parte das empresas estejam inseridas nessa investigação da Operação G7? Tem a ver com isso? Bom, invariavelmente tem. Agora, o difícil para a gente é identificar numa referência circular dessa forma o que é que originou o quê. Porque pode muito bem ter ocorrido de tal forma que a Polícia Federal tenha se apropriado da interpretação do TCU com relação à suposta inadequação dessa forma de contratação no Brasil inteiro, para dizer, no âmbito de uma investigação que ela já fazia, também com relação a um suposto cartel no estado do Acre, que então quem estava contratando Minha Casa Minha Vida no Acre também estaria fazendo
algo inadequado. Ou pode ter sido que o TCU tenha se apropriado do momento de que a Polícia Federal esteja fazendo uma operação nesses termos aqui, envolvendo também essa forma de contrato, que eles já questionam para concretizar uma ação em um dos contratos do Minha Casa Minha Vida, justamente aquele que está sofrendo questionamento. Mas a gente tem a segurança e a tranquilidade de que essa forma de contrato é regular. Quem vai poder dizer melhor sobre isso até são as instituições financeiras, a Caixa e o Banco do Brasil. Inclusive, nós tentamos contato com a superintendência da Caixa hoje, não obtivemos sucesso. Vamos tentar, vamos continuar tentando esse contato com a superintendência da Caixa para que venha aqui fazer também as suas explicações. Pois não, continue. Pois é, mas então, aí a gente até tem que abrir essa ressalva de que toda a intervenção e todo o questionamento, ele se refere primordialmente ao governo federal, às instituições financeiras e com consequências para o Estado, porque também acaba executando etapas do processo, mas ele está se tratando de um questionamento de nível nacional da metodologia do Minha Casa Minha Vida e da forma da operação disso dentro das instituições financeiras. Para quem está em casa possa entender, como é que essas empresas são chamadas, há um chamamento, elas precisam obedecer a alguns critérios, elas têm que apresentar documentação, capacidade técnica, existem os critérios documentais, existem os critérios, os requisitos também de capacidade técnica para a realização desta obra. Que requisitos são esses, Néder? Tá. Bom, no Brasil inteiro a forma como isso acontece é o seguinte: o ente que disponibiliza para o FAR, que é um fundo de arrendamento residencial privado, e daí já cabe a primeira ressalva para a suposta inadequação de não utilizar a lei de licitações e contratos. O nosso entendimento é de que não caiba esse entendimento do TCU, porque o FAR é um fundo de arrendamento residencial privado. Em sendo privado, no momento em que o terreno é doado a ele, e também que os recursos para a construção das casas... Essa doação é do Estado, o Estado doa o terreno. O Estado, no nosso caso aqui do Estado do Acre, o Estado doou. Em outros municípios, em outros locais são os municípios, ou são os demais estados, ou são empreendimentos com o terreno próprio do empreendedor privado. No nosso caso, a gente quis fazer um empreendimento de larga escala, que resolvesse o problema da população, principalmente daquela que mais precisa, que mora na área alagadiça do fundo de vale e que são os primeiros a serem atendidos com a Cidade do Povo, já nessa etapa de entrega que o governador prevê para março. Então a ideia é que 3.300 famílias saiam do fundo de vale, deixem de sofrer com essa alagação recorrente anual, que gera prejuízos da ordem de 200 milhões, como essa alagação do ano passado, para irem para casas de qualidade na Cidade do Povo. E como esse empreendimento ele é muito maior do que qualquer empresa poderia projetar individualmente, e ele se trata de um novo setor urbano dentro de Rio Branco, com a dimensão da terceira maior cidade do Estado, então o governo do Estado se apropriou disso como um empreendimento próprio, né, utilizando o seu predicado de ordenar urbanisticamente o município, e doou o terreno, adquiriu. Então esse é um primeiro investimento que já vai significar prejuízo, não irá significar porque não ocorrerá, mas significaria prejuízo caso houvesse uma paralisação definitiva da obra, que por enquanto é uma paralisação temporária para a averiguação do TCU. Então já são 13 milhões de reais que o governo estadual, através do governador Tião, decidiu implementar na Cidade do Povo, adquirindo a área, por volta de 13 milhões. Mas você me falava dos requisitos, que essas empresas têm que obedecer. Tá, os requisitos eles são os seguintes. Uma vez que foi definido, então, pela entidade financeira, que o doador da área ao FAR, o ente, ele tem a incumbência de também fazer o chamamento, isso não é algo que o Estado busque para si, mas é algo que a instituição financeira determina como parte do processo de contratação, que o Estado faça o chamamento. No momento em que é feito isso, o Estado abre um edital, esse edital está para todas as empresas poderem acessar. Os critérios de classificação são documentação básica, habilitação jurídica, são elementos que serão solicitados pela entidade financiadora no momento do contrato, então é uma antecipação para evitar prejuízos posteriores e também para o Estado se assegurar de que os critérios de projeto que aquelas empresas vão implementar estão de acordo com o previsto por ele no seu empreendimento, que é de domínio dele, do terreno público estadual. E aí os demais critérios são: passada a fase de habilitação, a gente vai para a fase de classificação. No Estado do Acre, a gente adotou conceito de capacidade de potencial de pagamento das empresas, que a instituição financeira denomina rating, e posteriormente a isso, a classificação no PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, que é uma determinação do governo federal através do Ministério das Cidades,
não se contrata Minha Casa Minha Vida no Brasil sem essa previsão do PBQPH. As empresas têm que estar habilitadas. Se não tiver, não participa. Elas têm que estar habilitadas, isso por uma determinação do governo federal. Tanto é que o próprio parecer do TCU desonera o Estado nesse sentido, dizendo que está perceptível que não há má-fé, que está aplicando uma determinação do governo federal. E qual o terceiro critério? O terceiro critério, ele é da maior quantidade de unidades produzidas para poder determinar a classificação. Só que tem uma ressalva nesse sentido. Apenas o primeiro critério é efetivamente classificatório, o do rating, ou seja, a capacidade potencial de pagamento dessas... A capacidade financeira da empresa. Não chega, porque tem várias formas de cálculo da capacidade financeira. Essa adota o critério específico do histórico de pagamento dessa pessoa jurídica e dessa pessoa física. Seria um score da empresa, isso, uma pontuação que ela tem. Que ela tem dentro da instituição financeira. E que é uma análise que a instituição financeira já faz quando o projeto chega para ela. Então a gente está antecipando uma análise que ela faria posteriormente. Semelhante ao cidadão quando vai fazer um financiamento, ele tem um score. É simplesmente ganho de tempo. E não indica de forma alguma um privilégio para a empresa de grande porte, porque as empresas de pequeno porte podem muito bem ter uma capacidade, uma comprovação de um histórico de pagamento e também das suas pessoas físicas integrantes terem uma comprovação de um histórico de pagamento superior a de uma empresa grande. Pois é, porque então, se fosse, por exemplo, eliminatório esse terceiro critério da qualificação técnico-financeira, empresas menores que têm um número infinitamente inferior de casas construídas do que uma empresa maior, elas já estariam fora do páreo. Mas esse critério não é eliminatório. Não é, e eu observo que no Brasil inteiro, a gente tem aqui exemplos que foram adotados na época para a produção do nosso edital de chamamento, referências do estado de Minas Gerais, do estado de Goiás, município de Campinas, município de Londrina. N municípios a gente selecionou alguns aqui que todos adotam critérios de seleção semelhantes, porque a Caixa e o Banco do Brasil não definem um critério padrão, mas eles estabelecem um modelo de referência que pode ser adotado. Nós adotamos esse modelo de referência. Agora, todos os entes adotam e adaptam. E a nossa adaptação não foi diferente da desses outros entes aqui. As obras ficam suspensas, exatamente as obras de construção das unidades habitacionais, que inclusive não estão ainda sendo construídas. Já estão sendo construídas? Estão sendo construídas. A parte de infraestrutura... permanece, continua. Pois é, então, aí só para fechar o raciocínio com relação à modalidade, aos detalhes do chamamento. Então, ou seja, no nosso caso aqui, a possibilidade do acesso da pequena empresa é superior a de vários outros exemplos que a gente tem no Brasil, porque o privilégio, via de regra, é para as empresas com maior capacidade executiva, tanto é que a gente tem aqui em Porto Velho a Direcional, uma empresa fazendo 4.000 unidades, temos empresa no Amazonas fazendo 8.000, 10.000 unidades sozinha, e aqui no estado a gente tem 9 empresas fazendo 3.348 unidades. Então, quer dizer, se existe uma suposta orquestração dessa forma aqui no estado para a constituição de um cartel, que é refutado por todos aqueles supostos prejudicados pelo cartel, que a gente teve manifestação de apoio na semana passada até das associações das pequenas empresas em prol do governo, em prol do secretário Volvenar, então quer dizer que nesses outros locais a gente tem, na verdade, um monopólio, porque a gente tem uma única empresa fazendo 4.000 unidades, uma única empresa fazendo 10.000 unidades. Então o cenário lá seria mais grave do que aqui. E aqui a gente consegue ter a pequena empresa acessando. O nosso edital de chamamento, ele possibilita o acesso da pequena empresa. Não ocorreu, já foi contratado. As empresas contratadas são de médio e grande porte, mas ela possibilitava. Perfeito. Então as obras de infraestrutura continuam. As obras de infraestrutura, de esgoto, água, pavimento, continuam, e as obras de construção das casas, elas param. Exatamente. A gente tem hoje na Cidade do Povo 10,5 milhões de reais já investido em infraestrutura pelo governo do estado, adicionados aos 13 milhões, por volta de 13 milhões que o governo desembolsou com a aquisição do terreno. Então esse é um investimento já consolidado lá, que não poderia, em hipótese alguma, virar prejuízo partindo de uma paralisação definitiva. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. E se o TCU decidir mudar a metodologia? Não vamos mais fazer com esse chamamento, vai ser licitação. E aí, como é que fica? Vai virar uma briga jurídica? Mas sem dúvida, né? Aí eu vou pedir que você reproduza essa pergunta até para as próprias instituições financeiras, Caixa e Banco do Brasil, porque eles têm lá hoje uma segurança jurídica muito grande que eles passaram para a gente ao longo desse processo todo, de que esse formato está muito bem instruído. Inclusive eu tenho aqui cópia da legislação que rege o FAR,
E essa legislação deixa claramente ali o dispositivo de que que deve se utilizar um formato alternativo ao 8666. Deixa eu ler um trechinho rápido aqui. Por favor. Lei 10.188 de 2001, que cria o Programa de Arrendamento Residencial. As operações de aquisição, construção, recuperação, arrendamento e venda de imóveis obedecerão aos critérios estabelecidos pela CEF, respeitados os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, tal, ficando dispensada da observância das disposições específicas da Lei Geral de Licitação. Então, é com base nessa legislação federal que as instituições financeiras fazem a contratação através de um sistema alternativo que é o chamamento. Existe algum prazo para o TCU, que o TCU já tenha dado, para avaliar a situação junto à Caixa e apresentar um parecer sobre esse embargo? Não tem prazo? Não que eu tenha informação. O prazo que existe é o seguinte, eles pedem do governo do estado uma única coisa nesse momento, a prestação de informações com relação aos questionamentos que ele fazem em relação ao edital de chamamento. Porque todos os questionamentos anteriores deles são de que deveria haver licitação, então isso é entendimento deles com a instituição financeira, de que não deveria delegar ao Estado a competência de fazer o chamamento, também, novamente, nós tivemos essa incumbência pela instituição financeira como requisito para contratar, então eles teriam que se entender com as instituições financeiras nesse aspecto. E no que diz respeito a gente, eles dizem que o formato é restritivo, e é aí que a gente contraria, que a gente diz que não entende dessa forma. O nosso formato ele é muito mais possível de ser acessado por empresas de pequeno porte, tanto é que nós temos manifestações de apoio das empresas de pequeno porte divulgadas na imprensa e largamente, do que vários outros lugares do Brasil. Não é esse o caso. Gente, eu conversei aqui com o secretário adjunto de Obras do Estado, Leonardo Neder, sobre o embargo temporário das obras da construção das casas na Cidade do Povo. Pode haver uma decisão do TCU de modificar o sistema de contratação para a licitação. Isso pode gerar uma briga jurídica sem precedentes. E, enfim, vamos aguardar aí. Nós aqui reiteramos o convite às instituições financeiras, à Caixa Econômica, para vir aqui bater um papo conosco no Gazeta Entrevista. Neder, obrigado pela tua vinda, viu? Gostaria de fazer uma... Pois não. Não, só fazer um reforço aqui ao final de tranquilização à comunidade, no sentido de que há o problema instalado, a gente está ciente da gravidade dele, mas em contrapartida a gente está tranquilo. O governo do estado, através do governador Tião Viana, de que os procedimentos executados foram adequados, não haverá paralisação das demais etapas de obra. Nós temos, além da infraestrutura, 40 milhões de reais de obras de infraestrutura em curso, dos quais 25% já foi executado, todos os edifícios públicos, as escolas, as creches, os hospitais, as unidades de assistência social, de esporte, de transporte coletivo, todo o universo da construção de um setor urbano que é do tamanho de uma cidade, da terceira maior cidade do estado. E nada disso parou e nem vai parar. O processo segue normalmente até a presente data, a não ser pela questão das unidades habitacionais, que por essa orientação do TCU, as instituições financeiras terão que temporariamente suspender. Muito bem, está aqui o secretário adjunto, Leonardo Neder, que trouxe essas informações para você de casa, TV Gazeta, sempre levando a informação para você. Daqui a pouquinho nós voltamos para o segundo bloco do nosso Gazeta Entrevista. Até já.